Estamos de volta com o nosso Sol News. Muito obrigada pela audiência de todos que estão nos assistindo. Agora vamos falar de um assunto muito importante, o elo, a ligação entre a obesidade e o novo coronavírus. O fato é que, com os avanços das pesquisas, começou a ficar claro que há uma associação considerável entre a obesidade e casos mais graves da Covid-19. Não é que toda pessoa acima do peso vai parar numa UTI por causa da doença e nem que as pessoas magras estão livres de complicações. Só que a constatação está aí, a obesidade parece provocar alterações no organismo aí que facilitam um pouco a vida do novo coronavírus, e a gente vai discutir esse assunto com a médica de primeiro gabarito, doutora Felícia Crispim, que é endocrinologista e metabologista, ou seja, tem autoridade para falar no assunto. Doutora Felícia, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui nessa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Roberta. É um prazer estar aqui sempre para esclarecer, o que vocês têm em dúvida e o que seja proposto. Muito bem. Pois é, eu vou começar, doutora Felícia, perguntando sobre essa questão da obesidade favorecendo casos graves de coronavírus. A gente sabe que a obesidade, ela, por si só, ela causa problemas, mas realmente estar acima do peso pode dificultar o controle do vírus no organismo, e por quê? Em primeiro lugar, é importante ficar claro que a obesidade é uma doença e é uma doença crônica, Então, como toda doença crônica, ela tem suas complicações. E muitas vezes essa doença crônica, como o caso da obesidade, ela produz citocinas inflamatórias, principalmente no tecido adiposo. Então, as pessoas que têm uma reserva de tecido gorduroso maior, elas vão ter mais citocinas inflamatórias e, consequentemente, vão ter fatores pró-inflamatórios com resistência à insulina, que vão agravar não só a nível de pulmão, mas a nível sistêmico. Além disso, a obesidade, por ser uma doença que gera fatores complicadores, que é um gatilho para o surgimento de outras, então o que é que acontece? As pessoas obesas, na sua grande maioria, elas também têm outras comorbidades, Diabetes, hipertensão, muitas vezes tem, por exemplo, o fato do obeso, ele ter dificuldade, limitação do próprio excesso de tecido, de gordura visceral, limitação na sua expansibilidade do músculo diafragma. Então, dificulta um pouco e isso ajuda no desfecho negativo. Exatamente, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. E esse tema, doutora Felícia, para quem está em casa também nos acompanhando, ele é especialmente importante porque 56% dos brasileiros estão com sobrepeso e 19% têm obesidade propriamente dita, E os dados são de uma pesquisa anual que o Ministério da Saúde faz. Já a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 traz o seguinte dado, que o excesso de peso representa mais de 60% da população e a obesidade mais do que 25% da população. Doutora Felícia, a obesidade, ela, como você até já falou, ela deflagra outros eventuais problemas de saúde que eles são associados e se potencializam, Como a hipertensão, você já falou, a diabetes e até quem é cardiopata, tem algum problema no coração. Tudo isso ajuda, influencia para evoluir mal em um caso de Covid? Isso. Na verdade, como a gente já mencionou, pela própria fisiopatologia da obesidade, que a gente vai ter citocinas inflamatórias e essas citocinas vão gerar um estresse oxidativo no corpo humano para com que o paciente evolua de uma forma desfavorável. Mas lembrando que, pelo fato do paciente ter obesidade, nem todo obeso ele vai se enquadrar na mesma categoria, Então, quanto mais elevado a obesidade ou quanto mais comorbidades associadas, esse paciente vai se enquadrar no maior risco, Exato. Aí tem uma dúvida muito comum, o pessoal fala assim, quando é que eu sei a diferença, O sobrepeso, ele também está no grupo de risco ou só a obesidade conta? Na verdade, não só a obesidade, Então, você tem que avaliar, por exemplo, o percentual de gordura corporal do indivíduo, como essa gordura está distribuída. Muitas vezes a gente pega um indivíduo magro, mas ele tem uma obesidade visceral. Ele tem acúmulo de gordura na região abdominal, uma circunferência abdominal superior a 80 nas mulheres e superior a 90 nos homens. Então, isso já vai corroborar para um maior risco de surgimento de outras comorbidades, assim como complicações da Covid. Então, cada caso é um caso, ele precisa ser avaliado individualmente, não é isso? Isso, inclusive, dentro de uma mesma doença, por exemplo, dentro da própria obesidade, os pacientes, eles também são classificados, Obesidade grau 1, leve, grau 2, moderada, grau 3, grave, e dentro dessa estratificação, quanto mais elevado o IMC do paciente, tende-se a mais complicações.
por complicações diversas. Exato. Doutora Feliz, vou aproveitar e pedir para a senhora fazer a diferença. Quando o paciente sabe que eu estou com sobrepeso ou eu sou obeso, porque existe às vezes a pessoa é gordinha, mas não sabe se é só sobrepeso ou chega à obesidade. Qual a diferença? Então, obesidade, né? Classicamente a gente atribui pelo IMC, né? O índice de massa corporal, que seria o peso pela altura ao quadrado. Então, IMCs superiores a 30 já se configura obesidade, sendo que de 30 a 34,9 grau 1, 35 a 39,9 grau 2 e acima de 40 grau 3. Sobrepeso e IMCs superiores a 25 ou 27, a depender do sexo. Mas como a gente já mencionou aqui, isso é muito variável. Muitas vezes o indivíduo ele se configura como sobrepeso ou até mesmo peso normal, mas ele tem uma circunferência abdominal que se configura com obesidade visceral. E aí essa pessoa, ela se enquadra também no risco elevado de complicações cardiovasculares, de surgimento de outras doenças e da própria Covid em relação a complicações. Porque muitas vezes são pessoas que já têm, por exemplo, uma resistência à insulina associada, né, que já gera uma maior produção de citocinas inflamatórias. Então, cada caso em relação à Covid... Por isso a importância do acompanhamento com um especialista. Isso. Doutora Felícia, a senhora acho que já respondeu, mas a gente pode arrematar e trazer mais alguma informação nova. Por que as pessoas com obesidade e sobrepeso, elas têm infecções mais graves, duradouras, internações mais complicadas? Por que isso acontece? Justamente por esse padrão, né? Esse padrão de inflamação. É uma doença inflamatória crônica. E eu diria que a gente vive uma outra pandemia em paralelo, que é a pandemia da obesidade, né? A obesidade é uma pandemia mundial que já vem assolando a cada vez mais, ela atinge um público maior, né? Você veja que as crianças atualmente, elas também têm níveis elevados de IMCs desde a primeira infância, então é importante, né, que essas pessoas se cuidem e assim, mesmo aquele indivíduo que tem uma obesidade com complicações, mas se esse indivíduo promove um estilo de vida saudável, ele também vai reduzir esse risco. Né? Aqui a ideia, né, de trazer a doutora Felícia para falar sobre essa ligação entre obesidade e coronavírus não é causar pânico ou assustar ninguém, mas só reforçar o quão importante é que a gente tem que se cuidar, né? Principalmente agora durante a pandemia, porque a gente sabe que esse período que nós estamos vivendo, doutora Felícia, tem afetado certas medidas de estilo de vida, né? Nesses momentos a gente está mais propício a ter uma taxa maior de obesidade, que já é uma pandemia, né, como a senhora bem falou, como consequência do isolamento, e a pandemia, de fato, tem dificultado a vida de muita gente que quer adotar um estilo de vida saudável. Então, qual a orientação que a senhora, como uma pessoa da área, que cuida de pessoas que têm obesidade, hipertensão, essas doenças consideradas, né, que são graves se não cuidadas, qual a orientação, assim, tem que cuidar da saúde, mesmo nesse momento que nós estamos vivendo, é preciso, quem já tem a doença, continuar o tratamento e adotar um estilo de vida mais saudável. Isso, é assim, nós profissionais de saúde, em especial nós endocrinologistas, temos tido uma grande preocupação em relação a isso, porque a gente tem observado que as pessoas têm tido um adoecimento também mental, né, que isso promove um maior isolamento, não só isolamento que seria o isolamento obrigatório, mas sim se isolar de outras atividades, né? Por exemplo, ficarem mais sedentários. Então, a gente tem observado uma média de 7 quilos de peso durante o ano passado por pessoa, né? Então, as pessoas, claro que existiram polos dicotômicos, pessoas que passaram a se cuidar mais, que antes eram sedentárias, que iniciaram atividades físicas. Que foi o contrário, que foi o oposto, né? Por estar mais em casa, por ter mais tempo. Mas vamos dizer que nessa balança foi um peso bem menor do que aquelas pessoas que se isolaram, que antes eram pessoas ativas, que praticavam atividades físicas com regularidade, mas que com medo elas se isolaram mais. Então lembrar que o isolamento ele é importante, ele é fundamental, ele serve como medida de controle, mas pelo fato de você estar isolado, isso não significa que você não possa ter um estilo de vida saudável, de se alimentar bem, de fazer atividade física com regularidade, com constância, né, de ter hábitos de higiene do sono, procurar não se envolver tanto com problemas não resolvíveis da sua parte, porque muitas vezes as pessoas se impressionam muito com as mídias, né, em relação a como a doença está, e aí vão entrando num processo de adoecimento também mental, que isso vai gerando uma barreira até para a limitação física e vão se isolando do ponto de vista de atividade física também. E aí acaba prejudicando a saúde como um todo. Isso, é uma bola de neve, na verdade. Exato.
Uma última pergunta, doutora Felícia, já que nós estamos falando, né, de Covid-19, essa relação entre a obesidade e essas outras doenças associadas, o que a gente pode esperar dessa vacina? Sei que a senhora já tomou a primeira dose, o que a gente pode esperar desse momento que a gente está vivendo, dessas primeiras pessoas sendo imunizadas, você como profissional da área da saúde? As vacinas, é importante esclarecer que mesmo essas pessoas de grupo de risco, elas têm sim indicação de tomarem as vacinas, não precisam ter medo. As vacinas são seguras, passaram por estudos, passaram por fases avançadas da vacina, apesar de terem sido fabricadas num tempo curto, mas elas têm confiabilidade, são vacinas seguras que vão sim fazer a diferença. É importante que a população, eu sei que está todo mundo angustiado, todo mundo quer se vacinar, né? Claro. Existe aquele grupo que acha que não vai se vacinar, que esse grupo deve ser abortado, entre aspas. Vai chegar a hora, né? Mas, assim, é importante que todo mundo tenha consciência que vai ter vacina. Agora, infelizmente, como é uma pandemia mundial, não tem como produzir vacinas para o mundo todo de uma vez só, né? Eu sei que, às vezes, a paciência está curta, né? Claro. Mas, assim, a cada pessoa que se imuniza, mesmo que não seja você, né? Mas que seja o próximo, isso também vai lhe trazer benefício. Já vai estar diminuindo a transmissibilidade, né? Exato. Exatamente. Doutora Felícia, quero muito agradecer a sua participação, foi uma conversa bastante esclarecedora, né? Eu acho que o pessoal que está em casa, né, ouviu, se tinha alguma dúvida com relação a esse tema, a senhora bem colocou aí quais são os motivos, né, dos obesos terem mais propensão a evoluir para um caso grave de Covid, e aí o resumo disso tudo é se cuidar. Isso, a mensagem que fica é aguardar a sua vez de vacina, né? Promover realmente o isolamento quando possível e manter hábitos saudáveis de vida como um todo, né? Não só em relação à atividade física, mas à alimentação, à higiene do sono, né? A práticas de saúde como um todo. E isso é muito importante, não só para a Covid-19, mas para todas as outras doenças que nós temos durante a vida. Né? Obrigada, viu, doutora Felícia? O espaço aqui está sempre aberto. Quando a senhora quiser vir falar de algum tema, vai ser um prazer recebê-la. Obrigada, Roberta.